Bem-vindas ao Almas Peregrinas, um espaço de troca onde vamos falar sobre espiritualidade e seus diversos aspectos. Compartilhando as nossas experiências e de nossos convidados, iremos conhecer práticas e ferramentas terapêuticas que visam a saúde espiritual, mental e emocional. Em um ambiente livre de julgamentos, indo sempre em direção ao saber. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora? Tudo bom, Carol? Bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente. Muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Carol. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu também. Carol, eu acho que fala mais um pouquinho de você. Bem, eu sou uma alma peregrina. Desde criança, na verdade, né? Então, tenho uma infância que veio permeando, né, esse ambiente de estar sempre se procurando, se autodescobrindo, né? Tive esse bom karma, né, digamos assim, de ter nascido com uma mãe que sempre fez terapia e sempre me colocou em terapias também. Também fiz biodança, né? Então, esse universo de estar sempre, não só nas terapias de cabeça e do coração, mas no corpo também. E, ao longo dos anos, eu fui buscando o meu próprio caminho, óbvio, né? Fui para a adolescência e perdi um pouquinho o caminho de alma peregrina, depois voltei. E aí, quando eu voltei, eu decidi estudar o yoga, né? E fui estudar yoga com a minha mãe também, mas depois fui estudar outro yoga, né? Fui estudar Ashtanga com o Fernando, que eu adoro ele até hoje. E depois de anos estudando yoga, eu decidi fazer a formação com o Marco Schultz. E na época eu fazia a faculdade de dança. E aí terminei a faculdade junto com a formação de yoga e decidi morar na Índia. Fiquei 6 meses lá, peregrinando, literalmente. Não fiz roteiro, não tinha WhatsApp na época, não tinha internet, não era uma coisa... Que ano foi isso? Foi 2009. Eu saí do Brasil dia 25 de dezembro, dia de Natal. Você só se jogou. Na verdade, essa ideia de ir para a Índia, morar mesmo na Índia, veio em uma meditação, né? Eu sempre tive hábito de meditar, eu fiz muitas escolas, né? Passei por muitas escolas de meditação, mas na época eu estava fazendo um mantra específico. No momento eu estava fazendo essa meditação e me veio na minha tela mental, assim, vá morar na Índia durante 6 meses. Aí eu falei, gente, que loucura, assim, sabe? Da onde está vindo isso? Mas veio muito claro, sempre ouvindo minha intuição, assim, tudo que eu faço eu ouço. Falei, ok, eu passei o resto do ano de 2008, 2009, organizando a vida para realmente dezembro de 2009 morar lá. E aí fui, mas sabendo que, assim, eu teria o primeiro lugar para chegar e eu não sabia onde eu ia terminar. Não sabia nem onde eu ia dormir, nada. Eu só sabia que eu tinha que chegar em tal lugar, que era Bangalore, no Ashram da Arte de Viver, que é do Shri Shri Ravi Shankar, que era uma das minhas conexões, mas tem várias outras, mas essa era a primeira. Então era meio chegar com um chãozinho, ter um grounding para poder depois voar, né? Carol, então a sua busca pela Índia não foi para um projeto específico, nenhum curso, nenhuma formação, você se jogou. E olha que não foi por causa do yoga, e eu pratico yoga desde os 14 anos de idade. E como é que foi? Totalmente. Aí foi intenso, foi lindo e intenso, porque como naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem, né, tipo WhatsApp, internet e tudo, eu dependia da internet de lá, que era discada ainda, tinha que ir nos cafés, né, que é a internet café, e aí pesquisar os lugares, como é que eu ia, se eu ia de trem, se eu ia de carro, se eu ia de avião, se eu ia de ônibus, né? Não tinha a mínima ideia. Qual hotel que ia ficar. E eu decidi também não ver Lonely Planet, sabe? Eu falei, deixa eu ver o que acontece. Na pior das hipóteses, eu olho para o Lonely Planet mas não precisou, em nenhum momento. Em 6 meses, não precisou. E que vivências que você teve lá e quais que mais te afetaram, assim? Começaram então, esse seu processo. A primeira experiência que mais tocou foi ter me conectado logo no primeiro dia. Eu cheguei no Ashram da Arte de Viver e fiz amizade com um indiano chamado Manu Pandey, um fofo, assim, que é meu irmão. E a gente se conectou num lugar completamente de irmandade, assim, como se eu já conhecesse, como se fosse meu irmão de sangue. E aí a gente começou a chorar, assim, quando a gente se conheceu. Ele falou, nossa, eu já te conheço há muito tempo. Eu falei, eu também.
E virou meu irmão, então a gente se chama até hoje. Eu chamo ele de meu irmão indiano e me chama de minha irmã brasileira. E ele morava em Old Delhi, não era nem New Delhi, era tipo num lugar bem rústico, né, de Delhi. E aí ele falou, olha, e a gente estava em Bangalore, né? A gente estava aqui embaixo, Delhi ele era aqui em cima. E aí ele falou para mim, olha, quando a gente terminar aqui, né, o nosso curso, tudo, né, de meditação, vai para Delhi para visitar minha família, para você conhecer e tal, quero te apresentar. Aí eu falei, Manu, eu não tenho ideia de ir para Delhi agora, assim, porque, sinceramente, eu nem queria ir para Delhi, no final das contas, mas eu falei, eu vou em algum momento para conhecer, porque Delhi é aquela loucura, para quem já foi para a Índia sabe que é uma loucura. De lá eu decidi ir para Auroville, porque eu estava relativamente perto, eu falei, então eu vou para Auroville. E comecei a fazer um zigue-zague, né, digo assim, no mapa da Índia. Então eu fui para Auroville, depois eu fui para Varanasi, e aí quando cheguei em Varanasi, eu falei, agora eu vou para Delhi, vou lá conhecer minha família indiana. E eles moravam num lugar que não tinha nenhum turista, né, turista não frequenta o lugar que eles moram, mas uma casa assim, muito simples e muito amorosa. Né? Lendo um pouquinho sobre você, e a gente teve uma conversa muito rápida, né, quando a gente te fez o convite, você comentou que você estava fazendo um trabalho de terapia reconectiva. Isso. Esse trabalho você aprendeu na Índia, esse trabalho foi uma técnica que você desenvolveu. O que é exatamente esse trabalho? Esse trabalho é uma técnica que eu desenvolvi com toda a minha história, na verdade. Então, ela tem, claro, terapia, tem teoria, tem estudo, que é a base terapêutica, né, a base teórica, né, da terapia reconectiva é o Pathwork, que é uma linha da psicologia transpessoal, e o SE, que agora eu estou super entrando nesse universo, estudando pra caramba, fazendo a formação, ainda estou em formação, que é a experiência somática, né, SE é uma sigla para Somatic Experiencing, e veio do Peter Levine, e é a psicologia do trauma, você estudar o trauma, e trabalhar esse lugar terapêutico do trauma, mas de um lugar muito de segurança. Então o SE ele não entra em lugares muito catárticos, muito pelo contrário. Para o Peter, inclusive, esse lugar de muita catarse em terapia, você esgarça o seu sistema nervoso. Então o SE é o trabalho de você curar o trauma através de refazer pontes, né, neurológicas mesmo, e cuidar do seu sistema nervoso para liberar esse trauma. E não você focar no trauma, né? Você criar... Na dor. Exatamente. É de uma maneira mais amorosa, trabalha talvez. totalmente. É acolhedora e amorosa. É totalmente cuidadoso. É a terapia, eu acho que de todas que eu já fiz, eu como paciente e estudando, é a mais cuidadosa e mais amorosa mesmo, assim, a mais acolhedora. Mas como mesmo que ela é na prática? Como ela é na prática, boa pergunta. Ela é assim, falada, mas o terapeuta ele tem que ter um olhar muito afiado, que é perceber cada movimento do seu corpo. Às vezes, por exemplo, você fala e aí um movimento do dedo da mão, dependendo, um olho que olha para um lado, que olha para o outro, que pisca demais. Então, o terapeuta tem que ter esse olhar do corpo do paciente que está ali falando, contando a história dele, ou contando o trauma, talvez, uma terapia normal. E aí, a partir disso, o terapeuta ele percebe essas fofoquinhas, né? A minha professora, a Liana Neto, ela fala, né? As fofoquinhas que o corpo conta. Tá. Então, você vai ouvindo vendo essas fofoquinhas que o corpo conta, que pode ser que ali seja uma porta de entrada para a gente entrar digamos, no beabá de uma sessão de SE, que é o quê? A primeira coisa chama Felt Sense, que é autopercepção, né, traduzindo. O que é autopercepção? Você chegar e falar para o teu paciente, para aí um pouquinho, você está percebendo que quando você falou isso, você mexeu mais rápido a sua mão? Carol, tô até com medo aqui, tá? Eu pensei a mesma coisa, eu falei, eu que tenho tique um pouco de mexer no cabelo, eu falei, se ela me vê, não, claro que não, muito pelo contrário, aí que tá. A gente, como terapeuta de SE, é o oposto, a gente não tem olhar julgador, de forma alguma. O nosso olhar é investigador, é curioso, é um olhar curioso, então a gente está sempre com um olhar atento, né? E lembrando, existem alguns padrões... Como você citou, piscar o olho significa alguma coisa? Não. Essa pessoa tem um tique? Não, e isso que é o lindo do SE, porque não tem padrão.
O que tem o que aquele corpo está contando daquela história que é única. E como aquele corpo ele tem o poder de se autocurar, de se autorregenerar e fazer essa ponte, esse caminho, criar um novo caminho para sair do caminho do trauma, né? Porque, por exemplo, você foi assaltada numa rua, passando numa rua específica. Toda vez que você passa naquela rua específica, alguma coisa você vai sentir, provavelmente. Ou vai prender a respiração porque vai dar um medo, ou você vai olhar mais rápido, né? Porque você vai lembrando. Então, o corpo ele guarda as memórias do trauma. Então, a gente vai trabalhar com essas memórias, mas sem precisar contar. Às vezes conta, mas não precisa contar. Porque o corpo ele vai meio contando. Sinalizando, né? Você meio ressignifica isso? Então, exatamente. Aí, por exemplo, isso. Aí a pessoa falou, olha, eu sofri um trauma agora, eu passei na rua específica e fui assaltada dessa maneira. E aí você fala para a pessoa, você está podendo contar essa história agora para mim, aqui no consultório? A pessoa, tá, eu posso contar, mas se chegar a ficar demais, eu paro, né? E aí você vai cuidando desse espaço. Né? Então, uma terapia que o tempo todo você vai cuidando de um espaço seguro para que a pessoa não retraumatize, porque ela pode retraumatizar enquanto ela conta, inclusive. Né? E aí, isso. Então, a pessoa está contando aquele caso e em um dado momento você percebe algo nesse corpo contando e aí você fala, tem como você só pausar um pouco a história? Fecha os olhos. Aí a gente entra na sessão de ECE. Que é felt sense, autopercepção. Geralmente a gente pede para a pessoa fechar os olhos e apoiar os dois pés para ter esse grounding, né, para realmente sentir. Então você entra no seu próprio corpo e aí só pede para a pessoa sentir o corpo, só isso. E aí a partir desse lugar que ela vai percebendo, aí você vai caminhando com ela, falando, então, desse lugar que você agora está percebendo o seu corpo, qual é uma parte só que está muito confortável? Então, descreve para mim essa parte. Então as minhas costas estão confortáveis, porque está apoiada nessa almofada, está quentinho, está macio, está gostoso de sentir. Então é isso, aí a pessoa vai falando a parte do corpo. Enquanto ela está falando uma parte do corpo e descrevendo a sensação, o corpo vai tendo essa sabedoria de baixar os níveis de hormônios do estresse, ou seja, aí entra na autorregulação do sistema nervoso central, que é baixar adrenalina, noradrenalina, cortisol. E aí, só de fazer isso, que é o princípio mais ou menos da meditação, né? Sim. Então, mas na verdade é uma reprogramação, né? Que você vai fazendo... Esse é o caminho, né? Sim. E aí o que acontece? Só de trazer para o felt sense, a gente pode ficar um tempo ali no felt sense. Por quê? Se o corpo da pessoa tiver disponibilidade naquele momento, ele vai começar a ter as descargas. E aí a descarga que faz os traumas começarem a ser, entre aspas, curados. Na verdade, eles vão sendo ressignificados no sistema nervoso. O que significa uma descarga? Um arrepio, uma lágrima que vem, não é tipo um encharcamento emocional, mas é uma lágrima que de repente desce naturalmente. É um tremelique que dá. Então, o sistema nervoso ele vai soltando as descargas. Aí, de repente, a pessoa pode ter também um lugar, caramba, enquanto você está me pedindo para falar isso, me dá uma vontade de suspirar. E aí, isso é uma descarga. Porque quando ela suspira, o que acontece? O diafragma relaxa e aí, nessa hora, os níveis de hormônios vão se autoequilibrando. Né? E aí, nesse momento, dependendo de como você percebe como a pessoa está, você fala assim, então agora abre os olhos, olha para mim. A partir daí, desse lugar que você está agora, mudou alguma coisa de quando você estava contando antes? Aí a pessoa, nossa, eu tô outra pessoa, tá mais leve contar. Então você pode agora continuar contando o resto da história, de como foi? Você vai preparando esse corpo, né? O tempo todo é zona de segurança. A gente trabalha, é uma terapia totalmente, como falam, né? Você quer sair da zona de conforto, né? Que falam, sair da zona de conforto. Forma segura. Pro SE, a gente não quer tirar a zona de conforto. Porque o conforto, não é aquele conforto que você fica ali agarrado nos apegos.
mas o conforto desse lugar, do corpo te traz um sentindo, carinho, uma segurança. É aí que cura trauma. Algo não é pé na amoroso. porta. Carol, porque geralmente as terapias, eu já fiz muita Aham. regressão de vidas passadas, e aí Sim. você dá um mergulho profundo no seu trauma, na sua experiência, Na sua dor, né? na sua dor, na sua vivência, no que for. Sim. E realmente você fica com aquilo ali, né? Você fica É. emocionada, você Total. chora, você vê coisas às vezes que realmente você nem acredita, né, que você passou por aquilo. Sim. Então, você colocando agora, falando do SE, é um método de se curar com olhar e técnicas mais amorosas, porque existem muitas pessoas que têm medo de fazer certas terapias por não querer dar esse mergulho profundo. Por exemplo, às vezes você está contando e fica muito emocionado e começa a se emocionar. E aí aquilo vai aumentando ao nível de uma catarse. E aí se eu percebo que a pessoa está muito fora, está na catarse e se perdeu, não está ali mais no corpo, aí eu vou chamando aos poucos e falo, será que eu posso pisar com os meus pés nos seus pés? Aí eu piso, eu boto os meus pés e apoio os meus dois, ou posso botar as minhas mãos no seu pé, ou na sua perna, ou no seu ombro. Então eu trago essa contenção com o meu corpo. Faz um grounding. Você ajuda a trazer a consciência de volta. Aí a pessoa vai corpo. voltando para poder ela manter esse nível emocional ok, tendo as descargas, porque o corpo está pedindo para ter as descargas, mas sem se descolar do corpo, porque aí é que ela pode entrar numa retraumatização. E é longo? E como é que é, tipo, esse processo? Por exemplo, vai falar, ela tem que fazer umas 5 anos de sessão, ou não? Em uma você já sente, olha, uma diferença. Não é uma terapia que previsível. A gente fala vender a felicidade, né? Como hoje em dia. Não, mas pode... Não é. Acho que vai depender da pessoa. Não, depende do quanto trauma a pessoa tem, de quanto ela acumulou. Mas assim, de repente, depois de uma sessão, você já sente uma diferença. Não, isso que eu quero saber, entendeu? Pode ser em uma sessão, você já sentiu alguma diferença. Mas eu, como uma terapeuta há muitos anos, corporal especialmente, eu falo, qualquer linha terapêutica, qualquer linha de autoconhecimento e autotransformação é um caminho eterno. Não à toa o Pathwork, que é a outra linha terapêutica que eu estudo, chama Pathwork, trabalho do caminho. Explica um pouco pra gente como que é o método Pathwork. Tá. O Pathwork ele foi canalizado pela Eva Pierrakos, era uma austríaca, bailarina, né, morava lá na década de 30, 40, e ela tinha um dom, ela era médium, né, o dom de ouvir. Como se fosse um guia. Uma canalização. Uma canalização. Enquanto ela ouvia, ela chamava alguns amigos para ouvirem e gravarem o que ela estava falando. E quando ela falava, ela mudava inclusive a pronúncia dela. Então, às vezes, ela falava na língua austríaca, mas com um sotaque meio francês, ou outras, não era ela mesmo, é como se não fosse ela. E ela canalizava isso, canalizava até que alguém falou que ela tá ficando louca, que ela ia ter que ser internada. Então, o que ela fez? Ela fugiu da Áustria e foi para Nova York. Imagina, década de 60, 70, os movimentos super, né, dos hippies e os movimentos super terapêuticos bombando lá. Ela falou, eu vou para lá, até porque ela é bailarina, então lá tinha muita dança também, né? Então, ela foi para fugir para poder ter uma casa, né? Se sentir em casa. E quando ela chegou lá, ela foi começar a trabalhar numa escola de dança e conheceu o John. Na verdade, ela não se chamava Pierrakos, tá? Ela é Eva, eu não me lembro sobre o nome dela. Pierrakos é porque ela recebeu do John. E aí, Eva conheceu o John nessa academia de dança. O John era parceiro do Alexander Lowen, da bioenergética. Eles juntos criaram a bioenergética, o John Pierrakos e o Alexander Lowen. E a Eva, ela bailarina e tudo, e com esse dom de ouvir, foi ficando íntima do John, começou a namorar o John e revelou para ele, John, eu tenho um dom. Eu ouço, começo a falar, coisas saem da minha boca, e de tempos em tempos essa voz fala, dia tal, você precisa estar num lugar seguro e você vai começar a falar. E aí ele falou, então vamos começar a reunir os nossos amigos nesses dias. E a gente grava. Então eles faziam pequenas reuniõezinhas, sei lá, tinham 10 pessoas ali. E ela canalizava e eles gravaram, que bom, gravaram.
porque eles começaram a transcrever exatamente essas canalizações. E essas canalizações todas têm a data exata do dia que foi, data, ano, né, tudo. E virou a grande metodologia do Pathwork. Então, o Pathwork, na verdade, ele foi canalizado pela Eva, não foi criado por ela, porque quem criou, ninguém sabe quem que passava por ela. Olha só. E cada palestra, você pode ver no site do Pathwork, né? Pathwork Brasil, você tem acesso... A gente estudou no mesmo ano, 2018, eu estava lendo. Olha que máximo. Você estudou com a Glória? Não, aqui na com Gávea? séries, na Barra. Na Barra. Na Barra. Ah, que legal. É. Pois é. No mesmo ano. Olha que loucura. Que loucura, né? E eu me lembro que era uma coisa de autoconhecimento, tipo, a gente vai entrando em contato com as nossas negações, então, medos, exatamente. pro eu real. Era isso, Exatamente. basicamente? Porque o Pathwork, ele depois se tornou uma escola, eles decidiram institucionalizar, né? Falaram, o que a gente faz com tudo isso aqui, né? Que está, né, transcrito, virou uma grande apostila, que a gente estudava as apostilas. Uma loucura aquela apostila. Cada palestra era um mundo que se abria. Como uma filosofia de vida? É uma filosofia e é uma escola terapêutica ao mesmo tempo e espiritual. Por isso que chama de psicologia isso, transpessoal. Né? Que é uma ferramenta, uma metodologia para o desenvolvimento espiritual. Que é além do pessoal, porque qualquer... Até o SE, por exemplo, né? É a sua história. É o qualquer emocional. Escola terapêutica é o seu universo, né? Pai, mãe, não. E o Pathwork, como tem outras também transpessoais, ele pega, ok, você aqui, pai, mãe, família, mas além disso, quem é você além disso? Além disso. Além. Então, vai do micro para o macro. Exatamente. E o que significa? Você tem um eu inferior, que é uma camada da sua psique, que são as nossas sombras, aqueles lugares que a gente não gosta de ver, que a gente quer esconder, né? Porque não é legal. Então, a gente esconde e a gente faz o quê? Bota uma máscara, que é chamado de eu-máscara. Então, uma coisa está interconectada com a outra. Eu tenho vários aspectos que eu não gosto de mim, então eu escondo, boto uma máscara e vou só trocando as máscaras, como uma maquiagem que a gente vai trocando. Exato. Então, a gente vai trocando as máscaras de acordo com os ambientes, de acordo com as relações, de acordo com a gente mesmo, porque às vezes a gente usa a máscara até pra gente, né? Pode estar em casa sozinha e, de repente... né? E aí, essa eu máscara, o que ela faz? Ela não te deixa entrar em contato com o seu eu real, que está do outro lado. Ou seja, está atrás da máscara, né? E aí, se a gente vai tirando a máscara, o que acontece? O eu inferior é quem aparece também. Seu eu real aparece, mas ele junto traz o pacotinho que é o eu inferior. Carol, e essa máscara também pode ser um escudo, não? Essa máscara é necessária, que aí é muito legal esse pulo do gato que a gente estuda. A máscara é necessária, mas ela vai se tornando cada vez mais fácil de lidar quando você tem consciência que você está usando certa máscara para em certos momentos, porque é importante. Sim. Porque uma criança, as crianças não têm máscaras até certa idade. E a criança, você não pode pegar uma criança e soltar no mundo, porque ela está tão pura, está tão desprovida de máscara, que ela pode não sobreviver. Por isso que eu fiz analogia com o escudo também. Exatamente. Eu entendo que essa máscara, às vezes, não é só para eu esconder, às vezes é para eu me proteger. Até certo ponto é uma proteção. Eu acho que sim. Você coloca como uma proteção. Exatamente. Até tem algumas síndromes, né, psicológicas, que a pessoa ela fica totalmente sem as máscaras, né? E aí tem surtos homéricos e pode, inclusive, se matar por conta disso. Ela perde as fronteiras. Qual é o perigo de você usar máscara? É a inconsciência. Só que é isso, quanto mais você vai se autoconhecendo, você escolhe. Eu tô aqui botando também uma máscara da terapeuta. Eu não sou só terapeuta, eu também sou paciente. Mas se eu tirar minha máscara terapeuta e ficar com só o meu eu paciente aqui, eu vou ficar trazendo as minhas questões, né, que eu tenho que levar pro meu terapeuta, pro consultório do meu terapeuta. Então não vai fazer sentido e eu não vou conseguir dialogar, não vou conseguir estar com vocês. Se eu trouxer a minha eu carnavalesca, que eu adoro sair no carnaval, não vai fazer sentido estar aqui, a minha eu carnavalesca. Então é isso. Então a gente Como se fossem personagens que a gente atua na nossa vida, né? Exatamente. Então temos esse eu inferior, esse eu máscara e o eu real, né? Que está ali, fazendo a intermediação entre o eu inferior e o eu superior. O eu superior que eu ia perguntar. O eu superior é a nossa parte mais divina.
Ou Ai, seja, que lindo, é o é a- nosso higher self. É o higher higher self, é a consciência. exatamente. É a parte nossa que todos temos, que aí é muito louco. Até assassinos têm. É. Até Claro. pessoas Sim, óbvio. mais tóxicas têm. E aí você pensa, meu Deus, como pode ter um raio de bondade nessa pessoa? Tem. Ele só tá distante. Só tá distante, porque tem tanta Tá máscara. adormecido. Ou seja, tem tantas barreiras, tanta parede, que ele mesmo não percebe, ele não consegue acessar o higher self dele, a luz dele. É a luz da consciência, pura. Só que também não dá para estar totalmente no eu superior aqui no planeta Terra. Já viram pessoas muito, muito boas, sabe? Pessoas, assim, extremamente boas. Já. E é muito difícil para elas. Elas sofrem muito de viver aqui na matéria. As pessoas só boas, só, assim, não ficam... Só luz. Elas desencarnam rapidamente, sabe? Conta pra gente um pouquinho, eu sei que você tem ido a vários retiros, você tem feito os seus Sim. retiros, então entra nessa experiência um pouquinho, aproveita e conta pra Ótimo. gente. Então, no caso, eu nem chamo de retiros, né? Eu chamo de viagens imersivas, né? Olha, Você que quer dizer legal. sobre as viagens, né? É. Eu já fiz retiros e eu pretendo até voltar a fazer. O retiro, para mim, né, é uma configuração que você fica fechadinha, né? Exatamente, reclusa, num lugar protegido ali e não tem contato com o externo. E eu criei as viagens imersivas, né, que eu chamo de viagens reconectivas, justamente para isso, para a gente poder ter esse momento quase retiro. Então, tem as facilitações que eu trago durante, tem esse momento da alimentação ser pensada totalmente naquilo, mas tem esse momento de você circular no lugar, ou seja, Explorar você o lugar. explorar o lugar, que é uma viagem, né? Mas ter esse diferencial de você se transformar, de se autoconhecer ali durante essa viagem, com conforto também, bem, né, bem gostoso. Mas Porque assim, as olha, pra quem nunca fez um retiro, Tá. tem curiosidade, né? Mesmo que seja nesse lugar onde você mescla com essa exploração do lugar, o retiro em si, que vivências que você faz Sim. ou que você acha que são assim super transformadoras ou interessantes. Uhum. Enfim, conta pra gente um pouco dessas práticas que são feitas em retiro para Tá. que a pessoa consiga fazer o Em processo de retiros, transformação. tanto em retiro quanto nas viagens, né? Isso. Tem algumas práticas de ecologia profunda, que é uma das escolas que eu tenho estudado há algum tempo, especialmente quando eu fiz o Gaia Education. Então, as práticas de ecologia profunda são muito valiosas, tanto em retiro quanto nas viagens. O que significa ecologia profunda? O que significa uma dinâmica de ecologia profunda? É você, através do seu corpo físico, você fazer alguns exercícios, seja uma simples caminhada contemplativa, você só caminhar sem muito objetivo, num lugar específico, sem ter um foco, mas está totalmente aberta ao que está acontecendo no seu entorno, junto com o corpo. Então, essa troca. Então, a ecologia profunda, ela fala que tudo que acontece na gente influencia no que acontece fora, tá? na natureza, no planeta. E tudo que está acontecendo no planeta, porque o planeta é um organismo vivo. Então, tudo que esse organismo vivo está passando, causa na gente algo. E aí, outra prática muito, muito linda, né, que dá para a gente trazer também, né, durante as viagens, tem algumas dinâmicas que eu faço dentro da Lagoa dos Lençóis. E aí, você experienciar aquilo dentro daquela lagoa, que está só vocês, né, só o nosso grupo privado ali, totalmente protegido, né, imerso na natureza, e você ter um contato de ecologia profunda ali. Nossa, eu tô louca para fazer esse retiro, gente. Lá é muito especial, a mágico, energia. É muito Interessante eu isso, sou porque apaixonada. é interessante isso, porque você aproveita todo esse poder que um lugar também tem. Totalmente. Né? E aí você faz isso em conjunto. Que eu acho que é uma coisa que a gente faz muito, né, meninas? É assim, claro que a gente escolhe o terapeuta e as práticas, Sim. mas a gente sempre escolhe o lugar que a gente está então, indo. exatamente. Tipo, a gente quer ir pro Butão, então vamos pro Butão. Não é só, é o lugar que a É o gente lugar. Exatamente. Então, e eu crio as minhas viagens baseadas, na verdade, nos lugares. Sim. Né? Agora, a gente falando de retiro, Uhum. a gente participou já de alguns, né, meninas? Sim. Muitos. E uma prática que ficou super marcante num retiro que a gente fez foi o Temascal. Uhum. Vocês fazem essa prática? Não, nas viagens, não. Eu faço, pessoalmente. Ai, conta um né? pouquinho pra gente do Temascal, porque é sensacional. O Temascal,
Ele surgiu, se eu não me engano, no México, né? Ele tem algumas escolas, né? Tem do Equador, Panamá, enfim, tem algumas escolas, né, do Caminho Vermelho. É uma prática que veio do Caminho Vermelho, né, do caminho que tem gente que chama de xamânico. Não gosto muito dessa palavra, já falei isso para vocês, mas enfim. Mas é uma origem indígena. É uma origem indígena, isso. E para você, por exemplo, a pessoa que dá um temazcal, ela oferece o temazcal para os participantes, ela tem que ser treinada, passar por um treinamento super profundo. Você precisa de muitos anos de temazcal, você fazendo temazcal, sendo treinada para poder dar temazcal, né? Eu conheço uma pessoa que treina, uma pessoa, né, super séria, que é a Adriana Alcelotti, que é a minha abuela aqui do Brasil, né? E, na verdade, o temazcal, ele é uma prática até de ecologia profunda, né? Já que a gente estava falando de ecologia profunda, por quê? Você entra no útero da Mãe Terra, né? O objetivo é esse, você voltar para o útero, o grande útero. O útero de todos os úteros, que é da grande Mãe Terra, literalmente, né? E com a junção dos outros elementos, do fogo, né? Através das Trabalho abuelitas, os 5 elementos, né? São os elementais. Todos os elementos estão ali, né? A água, o fogo, o ar, né? Tudo está ali. Terra. A terra total. E o éter, né? Porque é a abertura da consciência, né? Então, você conversar com os espíritos, cantando para os espíritos, né? E ouvir e ver o que os espíritos... Espírito no sentido do seu eu inferior, né? Do eu superior, perdão. Também. Não é isso, é só... porque as pessoas às vezes pensam espíritos, você vai ver espíritos. Tem gente que vê, mas tem gente que não vê. Exato. Mas sente de uma outra maneira, né? No sentido de você se conectar com a divindade, né? Com um aspecto mais divino, mais espiritual. Mas tem uma força de ancestralidade. Tem uma força também, total de ancestralidade. Né? Muito forte. Muito. Agora, Carol, você vai dar continuidade, mas só para quem está assistindo a gente agora entender, explica como é que é esse temazcal. Olha, eu vou falar do que eu participo, que é o que eu conheço. A estrutura, ele é tipo um iglu feito com bambu. São vários bambus amarrados, né? Com um cobertorzão, como se fosse aquele... feltro, né, bem que sustenta o calor ali. No centro desse temazcal tem um buraco feito na terra, por onde as pedras que saem do lado de fora, que estão ali esquentando na fogueira, elas entram, chamam de abuelas. O que são as pedras? São as grandes avós, aquelas que estão aqui há milhares de anos. A gente vai morrer, voltar, morrer, e elas vão continuar aqui. Então elas entram em contato com o fogo, porque o fogo é o espírito, é o elemento da transformação. Então ele acorda e nesse calor, acordou, traz para dentro e a gente está ali dentro e a gente em contato com elas. E é jogada a água, que é a água da vida. Ela, o que ela faz? Ela traz, ela conduz pra gente essa energia, esse espírito, ela abre. E aí por isso que é tão forte. Tem pessoas que realmente têm níveis de transcendência, como se tomasse ayahuasca dentro do próprio temazcal. Tem pessoas que... Sério? Têm visões. Tem pessoas... Eu mesma, por exemplo. Foi uma das terapias... Falo com propriedade. Carol, foi uma das terapias mais fortes que eu já fiz na minha vida. Eu tive, assim, experiências fortíssimas lá dentro. É um tempo longo, né? O que a gente fez, eu acho que durou umas 3 horas. Numa sauna escura. É um ambiente... Não, tem que ser completamente escuro, fechado, quente. Eu lembro que quando eu fiz, assim, quando fechou tudo, né? Eu falei para a pessoa que estava conduzindo, será que não dá para você deixar um buraquinho aberto, uma frestinha? Aí ele respondeu, não dá. Eu falei, então eu vou sair, que eu não vou aguentar. Ele falou, olha, se você sair, você está fazendo um aborto espontâneo da sua vida. Aquilo para mim foi muito forte. Aí eu fiquei, tá? Mas eu fiquei o tempo inteiro ali realmente tendo que me superar. É muito desafiador para muitas pessoas. É uma sensação de quase morte, inclusive, porque o coração acelera muito. Eu fico curiosa, assim, né? E o resultado disso? Então, é muito pessoal. Como, da mesma forma, é uma medicina, né? Como a ayahuasca, como o peyote, como o tabaco, como outros tipos de terapia. São medicinas específicas e que não é para todos. Eu não acredito que seja para todos. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm questões com claustrofobia muito sérias que se e aí pode debatem. retraumatizar. Exatamente. Tem pessoas que têm claustrofobia e que passam por ali e curam.
né? Então, who o knows, seu né? foi assim também. Eu vou ter que fazer mais um. Ó, tá aqui, pode me convidar. É no Rio de Janeiro? Pois é, esse que eu vou não posso convidar, infelizmente. Tudo bem, mas eu tive uma experiência quando... de superar até a claustrofobia. Lógico que entre outras situações que eu me vi ali, que eu me deparei, mas eu nunca fui uma pessoa que tive claustrofobia na vida. Assim, já fiz até mergulhos e já entrei em cavernas e nunca tinha passado pelo que eu passei ali dentro. Não, ela teve depois que fazer até terapia pra, né, gente? Tive que entender o meu processo quando eu saí, entendeu? Eu sabia exatamente o que eu passei. Então, alguns desses rituais, né, dessas medicinas, aí que está a delicadeza. Por exemplo, eu que sou terapeuta, né, estudo terapias há bastante tempo, em várias linhas, e também sou uma peregrina de rituais espirituais, já fiz todos que vocês imaginam, quase todos. Eu acho que os rituais espirituais, que incluem certas medicinas, como o Temazcal, como a Ayahuasca, enfim, eu acho que eles separados de um processo terapêutico pode ser perigoso. Eu sou meio chata com isso, tá? Eu sou meio Caxias, assim. Acho que é cuidadosa mesmo, né? Porque tem gente que fala, não, tudo cura, a medicina cura, o ritual cura. Eu não acredito isso, vivendo isso há bastante tempo, né? Concordo com você, acho perigoso. Sei lá, 25 anos no mínimo vivendo isso, assim. Eu gosto de juntar os dois. Não tem esse perigo de retraumatizar. Aí sim tem a oportunidade de curar traumas, porque você sai de um temazcal que mobilizou muita coisa, seu sistema nervoso, ele entrou em um estresse. O que você fez? Cuidou na terapia. Isso eu acredito, sabe? Como outras medicinas mesmo, que as pessoas falam, não, toma ayahuasca que cura tudo. Não é bem por aí, né? 10 anos da minha vida, de 15 em 15 dias, e não curou tudo, assim, sinto muito. Eu tenho uma grande vontade de tomar, tá na minha lista. Isso eu posso te convidar. Não, tem mais tarde eu te convido ainda, um específico que é aberta, porque o que eu faço, ele é só para as dançantes da lua, quem participa da dança da La Luna. E aí depois eu explico um pouco melhor. Mas... Nós três, a gente ama a terapia Ayurveda. Nós três já fizemos, a Boa, inclusive, te conheceu assim. Acho que você podia falar um pouco disso. Meu primeiro contato, eu era adolescente, e minha mãe me deu de presente uma massagem ayurvédica. Na época chamavam de massagem ayurvédica, né? Mas depois que eu fui estudar Ayurveda, eu descobri que não existe massagem ayurvédica. Enquanto eu recebia essa massagem específica, eu tive um vislumbre mesmo, mas tive como eu tive de ir para a Índia, né, uma intuição, me veio uma voz e falou assim, você tem que trabalhar com isso. Eu falei, gente, que loucura. E eu me lembro, assim, eu sempre, como recebi muito toque, muitas terapias corporais, eu na escola mesmo, né, sei lá, 5ª série, assistindo aula, quem sentava na minha frente, eu amava ficar fazendo massagem enquanto assistia a aula. E aí a galera fazia até uma lista de ordem, quem ia sentar na minha frente em cada horário da matéria. Eu ia ser a primeira a querer sentar. Tinha essa lista anos, isso virou uma tradição na escola. Até hoje eu falo com alguns amigos de escola, eu falo, gente, você trabalha com massagem até hoje. Pois é. E aí eu recebendo essa massagem me veio isso, que eu tinha que conhecer esse tipo de massagem. E aí eu perguntei pra terapeuta na época, e aí ela falou assim, olha, essa massagem veio da Índia e tudo, mas ela é uma coisinha pequena dentro de um universo, que é uma medicina, que surgiu na Índia há mais de 5.000 anos. Eu falei, mas como é que eu estudo isso? Imagina, eu tinha 16 anos. Né? Aí ela falou, não, eu nem sei, porque tá chegando agora no Brasil, é muito pouco falado, eu só estudei um pouquinho. Até que um dia conheci Laura Pires. Não era a Laura terapeuta, a Laura estava doente. Conheci Laura ainda quase de cadeira de rodas na época. Conheci Laura por causa da Arte de Viver. E Laura estava indo para a Índia para fazer o primeiro tratamento de Ayurveda para esclerose múltipla. Isso, para quem não conhece, ela tem até um livro, né, que fala sobre esse processo. O primeiro dela. livro foi o ex-marido dela que escreveu sobre o processo todo, que ele que levou, porque é ele que descobriu pesquisando. Porque ela desinflama? Na verdade... Porque a minha mãe tem esclerose múltipla, então por isso que eu fiquei agora super então, curiosa. o Ayurveda é uma medicina. Como a nossa medicina ela é dividida em pediatria, ortopedia, tem as modalidades, o Ayurveda também tem. Então, uma das categorias dentro dessa medicina Ayurveda é uma parte de tratamentos que eles chamam de tratamentos de cabeça, que não, é uma tradução literal, tá? Mas não é de cabeça. É tratamento de sistema nervoso. Então, tem uma área da medicina Ayurveda que é só tratar sistema nervoso, ou seja, tratar especialmente o Vata, né? Que aí eu já posso entrar nisso, se vocês quiserem. Então, agora eu passo para frente. O que é o Ayurveda, né? O
O Ayurveda ele é uma medicina e uma filosofia também, que ele diz que tudo do universo faz parte da gente, porque somos feitos dos mesmos 5 elementos que o universo é o contrário, né? Então, nosso corpo é feito dos mesmos 5 elementos que todo o planeta. Isso também é ecologia profunda. Somos poeira cósmica, né? Somos poeira cósmica, exatamente. Cósmica. Então, esses 5 grandes elementos, que eles chamam de Panchamahabhutas, então, em sânscrito, Panch vem de Panch, que é 5, Maha é grande, Bhuta é elementos, né? Então, os 5 grandes elementos, sistema Panchamahabhuta, que é terra, água, fogo, ar e éter. Então, esses 5 grandes elementos formam esse planeta, né, e as galáxias e etc., tudo isso. E se a gente nasceu também aqui, a gente tem, de alguma maneira, esses 5 grandes elementos. Da maneira mais sutil ou da maneira mais bruta. Por exemplo, o que seria o elemento terra no seu corpo? Os ossos, né, que é a parte mais firme. O que seria o ar no nosso sistema nervoso? No nosso corpo. Pode ser o sistema nervoso, pode ser o ar mesmo da respiração, a água, né, todos os nossos líquidos. O sangue, exatamente. O fogo, o que é o fogo? Nosso pensamento criativo, tudo aquilo que a gente cria e materializa é o fogo. Ou o nosso espírito também. O nosso espírito. O espírito ele já é fogo e éter também. Ele tem, né? Também o processo de digestão, todas as digestões do corpo também são fogo. Então, o nosso corpo humano, ele é feito dos mesmos 5 grandes elementos que tudo no planeta, né? Tudo que envolve. E aí, se a gente é feito dos mesmos elementos, o que significa? Que tudo que acontece fora, acontece no mar, acontece no céu, acontece influencia no nosso corpo. E que tudo que está acontecendo aqui dentro influencia fora. Tem uma rede invisível, né? Isso não é papo de Haribo, não. Exato. Isso é real, é ciência. Tá? Esse invisível é o éter. É o que está aqui, não é o ar. É mais sutil que o ar. O éter está conectando tudo e todos. Então eu fui estudar Ayurveda depois que Laura voltou da Índia, né? Quase curada, assim, a gente fala que está curada, mas é uma doença que ela não sai do corpo, infelizmente. A esclerose múltipla, você freia ela. É degenerativa, né? Sim. Só que a Laura conseguiu, né, algo realmente quase... Ela conseguiu regenerar muita coisa com o tratamento. Muita coisa. Né? Mas E aí, não foi só que ela estagnou onde ela Total. estava. Não. Ela conseguiu recuperar boa parte da visão que ela já estava, né, perdendo, o movimento do corpo. Que legal. É muito interessante. A minha ela mãe, se dedicou a minha irmã 100% colocou uma àquilo. alimentação anti-inflamatória para minha mãe, absurda. Minha mãe melhorou muito. É surreal. Sim, exatamente. Ela tem uma alimentação perfeita hoje em dia, é isso? Melhorou. Sim. E o lance do Ayurveda, que todo mundo fala, mas é muito rígido. Porque é isso, depende do nível de desequilíbrio que você tem. Porque a gente fala, né, desequilíbrios são diferentes de doenças. As doenças dentro do Ayurveda... Agravamento. É o agravamento dos seus desequilíbrios. Sim. Todo mundo tem desequilíbrio, né? Está aqui, nasceu no planeta Terra, já está tendo desequilíbrios, normal. Mas se esses desequilíbrios eles vão aumentando e vão se somando, eles podem virar doenças, né? Então a gente não vai tratar no Ayurveda a doença só, a gente vai tratar o ser. E quem é aquele ser? Aí é a que a gente chama de Prakriti, que é a sua natureza de acordo com esses 5 grandes elementos, que é Vata, Pitta e Kapha, que são os doshas. Né? Os doshas como se fosse o aglomeramento desses 5 elementos. Então, Vata, ele tem os 5 grandes elementos, mas ele tem a predominância de ar e de éter. O Pitta também, os 5 grandes elementos, predominância de fogo e água. E o Kapha, 5 grandes elementos e a predominância de terra e água. Então, ficou famoso, né? O Vata, ar e éter. O Pitta, fogo e água. E o terra é terra e água. Carol, geralmente as pessoas têm um pouco de um e um pouco do outro. É um equilíbrio, né? Aí é tipo ou um mapa astral. Um pouco desbalanceado, um pouquinho puxando mais para um ou para o outro. Isso. E pelo que eu vejo também, isso você pode ver conforme o corpo da pessoa. Isso. A tua estrutura corporal. A sua estrutura corporal, também. Né? A Prakriti significa constituição psicofísica. Então, a gente olha o corpo
e a gente vê como a pessoa lida com a mente, com as emoções. E isso influencia quem você é, de acordo com a Ayurveda, Prakriti, e como você está, que é a Vrikriti. E aí, qual é o objetivo maior do Ayurveda? É aproximar as duas. Aproximar o seu estado atual, que é a sua Vrikriti, da sua Prakriti, da sua natureza. Então, não existe essa coisa, eu tenho que estar com os meus doshas equilibrados, eu tenho que estar com todos os elementos equilibrados. Não, se você equilibrar, você vai desequilibrar a sua natureza. Uau. Então, o que é o equilíbrio e saúde para o Ayurveda? É você estar com a sua condição atual, sua Vrikriti, o mais próximo da sua Prakriti, que é o que você nasceu, e isso não muda. E isso você recebeu como? Dos seus pais, seus avós. Aí sim entra o DNA. Aí sim entra, inclusive, mapa astral. Que dentro do Ayurveda tem o quê? Astrologia védica. Ai, que legal. Carol, eu fiquei curiosa com uma coisa. Sim. Você comentou que não existe massagem ayurvédica. Não eu existe. fiz a minha vida inteira e aí eu fazia o quê? Então, por coisas que não dos existe? ocidentais que a gente faz para Explica. poder comunicar melhor o Oriente. Mas, inclusive, na Índia a gente fez. Claro! Porque imagina eles explicarem para vender algo que eles têm para vender também, de tão importante, vender no sentido de é um serviço maravilhoso, mas como é que você vai comunicar e explicar tudo isso para oferecer esse serviço? É impossível, né? Então, ficou mais fácil falar massagem ayurvédica. Mas não existe. O que existe dentro do Ayurveda clássico? Aí dentro do Charaka, do Sushruta Samhita, que são os compêndios, né, do Ayurveda, os grandes livros, né? O que está ali? Eu estou falando só as leituras clássicas, tá? Que é o básico. Tratamentos. Os tratamentos são Abhyanga, Shirodhara, Basti, Netra, Udvartana. Isso são tratamentos. E ponto. Massagem é maravilhoso, mas não faz parte do Ayurveda e não faz parte de tratamento. O que ficou popularizado para chegar no Ocidente? Que a Abhyanga, o que é a Abhyanga? Oleação. Traduzindo literal Abhyanga é oleação, olear o corpo. Porque elas são geralmente feitas com muito óleo, né? Tudo no Ayurveda é óleo. Banho de óleo e assim, ervas. é uma loucura. Óleo e ervas tomadas e ervas de pó. Mas eu entendi, não é uma massagem pura e simplesmente, é um tratamento corporal. Essa é a diferença. Entendi. Então, para poder eles... Usado como medicina, né? Só que, por exemplo, se você faz uma massagem ayurvédica, ela tem que ter como princípios básicos o Ayurveda. Então, você tem que saber mais ou menos qual é o dosha predominante da pessoa, para saber qual o óleo que você vai usar, a quantidade de óleo, qual a velocidade da manobra que você vai usar, se você vai começar pela cabeça, se você vai começar pelas costas, pelo pé, se a pessoa pode fazer toda semana ou não, ou se... enfim, então tudo isso... Você vai ter erva no óleo, ou algum óleo essencial específico, exatamente, né? Porque ele pode estar medicado ou não. É verdade. Tudo isso, aí sim é uma massagem ayurvédica. Fez todo sentido. Ela segue os princípios do Ayurveda. Mas é muito mais fácil para nós ocidentais explicar, inclusive na Índia também, né? Assim. O que você gostaria de fazer, assim, que você não teve a oportunidade? Algum país, alguma técnica? Tenho e em breve vou realizar, que é levar pessoas para a Amazônia. Que massa. Já fui, eu amei. Tudo a ver mas com para você. Aldeia. Pra aldeia eu viver fiz. a Amazônia no Raiz. útero dela. Ai, que legal. Tudo a ver, Carol. Convida a gente. Com certeza. Estaremos Em breve, novidades. Ai, que massa. Muito bom, Poxa, Carol. obrigada, Carol. Amei, foi tão bom conversar com Foi um você. prazer. Foi uma alegria. Carol, a gente tem uma prática, sempre quando a gente encerra aqui a nossa conversa, que eu vou passar esse bowl e vai ter uma palavra dentro, você fala uma frase, o que vir na sua cabeça. Uma frase curta e certeira. Ótimo. Então, eu vou passar, você pode segurar e você depois passa. Olha. Posso falar? Pode começar. Intuição. A intuição
sempre foi a minha guia. O meu é bondade. Bondade é doação, empatia. A minha é acolhimento. Acolhimento é estar com esse coração aberto e cada vez mais aceitar o que aparece para mim. A minha palavra. Peregrinação. Olha só que legal. A peregrinação para mim é essa grande busca desse conhecer, desse saber, de me reconhecer aprendiz e buscadora. Obrigada, querida. Carol. Alegria. Carol, obrigada. Amei muito. Também amamos. Obrigada. Continua nessa jornada que é muito linda. Vamos juntas. Sempre.